Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, tá? E aí a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula, sempre com esse viés de psicologia e relações humanas, tá? Vou botar aqui os slides para facilitar aqui na nossa conversa. E aí a gente vai iniciar a nossa segunda aula hoje falando sobre o que é normal, o que é anormal, o que é patológico, o que é doença, que é doença mental, né, gente? Eu acredito que vocês, no decorrer do processo de estudos e de conhecimento mesmo, a gente precisa entender o que é realmente normal, Nara, e o que é anormal. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com esses termos, né? O que é normal e o que é anormal. Por quê, Nara? Porque às vezes o que é normal para mim não necessariamente é para você, né? Afinal, somos seres onde temos culturas diferentes, temos formas de aprendizado diferente. Então, a gente precisa entender, né, que temos que ter alguns cuidados nisso. E aí, quando eu falo sobre anormalidade, quando eu falo sobre doença mental, né, a gente vai aqui falar sobre alguns transtornos mentais no decorrer desse nosso processo aqui de conversa, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, né, um caso clínico, por exemplo. Vocês, profissionais da saúde, né, terminaram aí o curso e aí vão começar a atender algumas pessoas, né? E aqui eu trouxe um caso onde a pessoa chegou com alguns sinais, né, alguns sintomas, na verdade, para conversar com vocês. E aí ela falou que estava com choro fácil. O que é esse choro fácil, né? É uma pessoa que chora com mais facilidade. Ele está desanimado para realizar suas atividades rotineiras. Ele tem a questão da autoestima baixa, então ele não está tão motivado. Existe aí uma falta de apetite, existe todo um isolamento social, ele está totalmente desequilibrado emocionalmente, ele não está sabendo lidar com as emoções, e essa pessoa também está sem perspectiva de futuro, né? E aí esse caso chegou para a gente, tá? Enquanto profissional da saúde. Independente do profissional da saúde, esses sintomas eles vão chegar. E aí, quando ele chegou, né, a gente já vai pensar assim, e agora? O que é que eu vou fazer com essa pessoa, né? Como é que eu vou fechar um diagnóstico? O que é que essa pessoa tem? O que é que eu, enquanto profissional da saúde, vou fazer para ajudar essa pessoa? E aí a gente precisa analisar dentro desse caso clínico, pessoal, a gente precisa analisar aqui, né, esses sinais, os sintomas, observar a duração desses sinais e desses sintomas, observar a intensidade desses sinais e desses sintomas. Mas o que é isso, Nara? Observar os sinais, os sintomas, a duração e a intensidade. É justamente, eu vou voltar aqui no nosso caso, é justamente eu preciso analisar tudo isso. Primeira coisa, quando eu vou fazer essa escuta dessa pessoa, né? Porque eu vou precisar saber o que é que ela tá, ela tá sentindo, o que é que tá acontecendo, qual é a queixa dessa pessoa, e aí ela me traz isso. Eu já percebo que essa pessoa é uma pessoa que está totalmente, né, triste, vamos dizer assim, ela tá triste, ela tá sem estar empolgada com o seu dia a dia, não tá conseguindo realizar, tá desanimada, né? Só que aí, antes de eu fechar, por exemplo, e aí a gente pode pensar assim, será que essa pessoa tá com depressão, né? Porque esses sinais, esses sintomas são muito parecidos com que uma pessoa esteja, por exemplo, depressiva, né? Esteja passando por uma depressão. Mas, Nara, como é que eu sei, como é que eu posso realmente fechar esse diagnóstico de uma pessoa com depressão? Eu preciso justamente observar, e aí tem esse pontinho aí para a gente ver, observar a duração e a intensidade. Ou seja, uma coisa, pessoal, é eu estar sentindo tudo isso que tem nesse slide, mas por um motivo específico e por um curto período de tempo. Então, vamos dizer que hoje eu tenha eu tenha perdido um parente, né? A gente tá vivendo aí numa pandemia, um negócio bem sério, e muita gente tá perdendo, né? Pessoas, tem muita gente morrendo por causa dessa pandemia, por causa desse vírus que a gente ainda não sabe
com toda certeza como ele se apresenta, o que ele faz, porque a gente vê gente que morre, tem gente que não sente quase nada, enfim. Então, eu preciso entender e aí vamos trazer esse caso como exemplo. Então, eu acordei, eu recebi uma notícia que um parente meu querido faleceu e aí eu fiquei desanimado para realizar minhas atividades. Eu me emocionei, eu chorei, né? Minha autoestima diminuiu porque eu fiquei pensando já, poxa, um cara tão novo faleceu. Eu fiquei sem vontade de comer naquele momento. Eu me isolei um pouco, fiquei um pouco dentro do meu quarto. Eu fiquei um pouco mentalmente perturbado. Não passei aí 2, 3 dias sem essa perspectiva de futuro. Então, assim, essa pessoa, né, que perdeu esse ente querido, ele passou ali aquela primeira semana, né, um pouco desanimado para realizar suas atividades. Isso já pode ser diagnosticado como uma depressão? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Vocês acham que por conta desse fato eu já posso dizer que fulano já está com depressão? Não, pessoal, não posso fazer isso. Por quê? Porque nem tudo é uma depressão, certo? Eu posso estar passando por um momento triste, um momento que me abalou, uma notícia ruim, que isso abala mesmo o nosso emocional. Então, não necessariamente eu estou com depressão. Por isso que é muito importante eu observar a duração, quanto tempo essa pessoa ficou assim, e eu preciso entender a intensidade disso, certo? Então eu preciso sempre observar isso. Eu preciso fazer, primeira coisa, quando chega um paciente, eu preciso escutá-lo para saber o que é que ele me traz como queixa. A partir dessa escuta, eu preciso observá-lo. O que é observá-lo, Nara? Observar se ele está agitado, observar se ele está tendo comportamentos acelerados. Então, eu tenho que observar os sinais e tenho que observar os sintomas. A partir desse sinal e desse sintoma, eu preciso observar essa duração e essa intensidade para poder realmente fechar aí um diagnóstico, tá? Gente, em que é que eu me baseio, eu enquanto profissional da saúde, tá, gente? Não necessariamente o psicólogo, mas o que é que eu me baseio para fazer essa avaliação, né? Aí sim, eu trouxe aqui o exemplo da avaliação psicológica, mas não necessariamente o psicólogo que é o único que possa fazer isso, certo, gente? Qualquer profissional da saúde, ele precisa avaliar tudo isso, mas em que é que ele se baseia? Ele vai se basear num CID. O que é esse CID-10? O CID-10 é um código internacional de doenças, onde esse código, ele vai me mostrar a doença, certo? Porque toda doença, gente, desde uma gripe simples, até um coronavírus, até um transtorno mental, vai ter um código, vai ter um número onde eu vou poder saber. Não sei se vocês já foram, por exemplo, no médico, o médico já deu um atestado e no atestado ele colocou o que você tinha e colocou o CID da doença, ou seja, um númerozinho onde caracteriza que doença é aquela. E aí, nós profissionais da saúde nos baseamos nesse CID, que é um Código Internacional de Doenças, e também nos baseamos no DSM. O que é esse DSM? O DSM é um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. É um manual onde vai nos ajudar, enquanto profissionais, certo? Da saúde, vai nos ajudar a entender e encaixar algumas questões. Então, eu vou me basear tanto no CID-10 como também no DSM para poder observar tudo isso, todos esses sinais e esses sintomas que o paciente está me trazendo, certo? E aí, pessoal, a gente vai falar também sobre estruturas psicopatológicas. Então, foi que a gente viu aqui antes. A gente viu que quando temos algo, né, a gente tem sinais e sintomas e é obrigado a gente perceber a duração e a intensidade disso para poder fechar um diagnóstico. Porém, nós, seres humanos, possuímos estruturas psicopatológicas. O que é isso, Nara? Possuímos estruturas, ou seja, funcionamos de, podemos estar caracterizados em três principais funcionamentos. Por exemplo,
A maioria de nós, pessoal, somos seres neuróticos. E aí é um deles. Então, quais são as três principais estruturas psicopatológicas? A neurose, a psicose e a perversão. Ai, Nara, mas o que é isso? Vamos aprender hoje. Então, todos nós nos encaixamos em comportamentos neuróticos, psicóticos ou perversos, certo? E aí a gente vai estudar agora o primeiro comportamento, que é o comportamento neurótico, que é a neurose. Acredito que todos nós aqui que estamos conversando, né, nessa aula, né, temos comportamentos neuróticos. Mas o que é isso? E aí vocês vão começar a se observar agora, tá, gente? E aí a gente vai falar aqui, ó, o que é uma pessoa neurótica, certo? Uma pessoa neurótica é uma pessoa que não gosta da realidade que vive, mas se adapta a ela da sua maneira. Quem aqui, no decorrer do seu dia a dia, às vezes se queixou, por exemplo, vamos falar do seu trabalho. Ah, eu não queria trabalhar nisso, mas como eu preciso, né? E aí eu vou e me adapto para conseguir esse trabalho. Então, às vezes eu não gosto da minha realidade, não gosto da minha questão financeira, não gosto de tal comida, e aí eu vou me adaptar para eu poder, inclusive, viver. Então, isso é uma característica do neurótico. Acredito que todo mundo aqui já tenha reclamado da realidade que vive, de alguma forma. Seja dentro de um relacionamento, seja no trabalho, seja nos comportamentos diários. Outra característica de uma pessoa neurótica, pessoal, é o que ele passou no passado, ele sofre no presente. Quem nunca aqui também trouxe coisas do passado e sofre até hoje no nosso presente? Então, essa é uma característica bem neurótica, de uma pessoa bem neurótica, que às vezes relembra coisa lá de trás, uma coisa que sofreu, às vezes traz para o hoje e sofre com aquilo no hoje. Então, são duas características que eu trouxe aqui muito importantes de pessoas neuróticas. Acredito que alguns de vocês que estejam escutando essa aula já tenham se imaginado com essa estrutura neurótica, certo? E aqui eu trago alguns exemplos de distúrbios neuróticos. Ou seja, o que é isso? Distúrbios, Nara? De algumas doenças neuróticas, certo? Porque ah, Nara, mas eu tô achando que eu sou neurótica, então eu tenho uma doença? Não, gente. Até um certo, até um certo. Aí vamos pensar justamente, vamos lá, ó, na duração e na intensidade. Até que ponto eu sou neurótica e até que ponto eu tenho características neuróticas. Até que ponto eu tenho um transtorno neurótico e até que ponto eu tenho características neuróticas. É totalmente diferente. Então, por exemplo, neurose obsessiva compulsiva é o nome de um transtorno, neurose histérica, neurose fóbica, síndrome do pânico, neurose hipocondríaca, né? São alguns tipos de distúrbios de pessoas que têm essa parte neurótica mais afetada. E aí, ó, a gente vai falar aqui de alguns, certo? Primeiro eu trouxe aqui a neurose obsessiva compulsiva. O que é isso, Nara? O que é uma pessoa que tem neurose obsessiva compulsiva? É aquela pessoa que não gosta de mudança e fica contrariada com qualquer alteração em sua rotina. É uma pessoa que gosta de sentir que tem o completo controle de si mesmo e de seu mundo. É aquela pessoa que é muito boa para os outros, mas pensa pouco em si, sendo às vezes autoagressiva. Ou seja, é uma pessoa que é muito perfeccionista para o outro. Então, pessoal, uma pessoa que tem a neurose obsessiva compulsiva é uma pessoa que não gosta de mudança e fica contrariada se sair da rotina. É aquela pessoa que pensa muito mais no outro do que em si e às vezes até se machuca com isso. Então, mais uma vez, tá? Estamos aqui estudando as três principais estruturas psicopatológicas. Todos nós, temos algum pouco dessas estruturas em nós mesmos, certo? E uma delas é a neurose. Só que aí, quando essa neurose já está muito afetada, ela pode causar alguns distúrbios. E um deles, foi o que eu acabei de citar, é a neurose obsessiva compulsiva. Outro tipo de neurose é a neurose histérica. O que é isso, Nara?
uma pessoa que tem neurose histérica, o que é? Ela precisa sentir que é o centro das atenções. Não sei aí se vocês conhecem alguém que tem esse tipo de característica, que se acha, aquela pessoa que se acha, falando aqui no nosso, do jeito que a gente fala, né, no cearenseis, né, aquela pessoa que se acha. Então, ela precisa sentir que é o centro das atenções. E é uma pessoa que gosta de se sentir bonita para seduzir as pessoas. Então, a pessoa que tem a neurose histérica, ou seja, que tem essa neurose mais afetada, ela tem esse distúrbio que quer sempre ser o centro das atenções. Ah, Nara, eu tenho uma amiga que ela é assim, que ela é bem vaidosa e que ela é o centro das atenções. Tudo bem, mas isso tem um ponto que, se tiver mais afetado, sim, pode sim ser caracterizado como um distúrbio. Mas para isso a gente precisa ver a duração, a intensidade disso e como está sendo afetado na vida dessa pessoa, tá, gente? Isso não quer dizer que qualquer pessoa que se acha bonita tem neurose histérica, não necessariamente, tá? A gente tem que observar isso. Outro tipo de distúrbio é a neurose fóbica, que é a conhecida síndrome do pânico, né? Não sei aqui se vocês assistem TV, se vocês já viram essa reportagem, mas, por exemplo, uma pessoa famosa que tem síndrome do pânico, que já relatou isso, foi o padre Fábio de Mello. Então, o padre Fábio de Mello ele já relatou nas suas entrevistas que tem sim a síndrome do pânico. E o que é essa síndrome do pânico, Nara? Ela se caracteriza pelo medo excessivo e evitação de algum objeto normalmente inofensivo. Então, é uma pessoa que tem um medo excessivo por algo que às vezes nem parece, nem traz esse perigo todo, certo? Mas para aquela pessoa, ela está tão afetada com aquilo que isso torna-se uma síndrome do pânico. Ah, Nari, uma pessoa que tem síndrome do pânico, o que é que ela sente? E aí eu trago tanto que ela, os sintomas físicos como os sintomas psicológicos. Por exemplo, de sintoma físico, o que é que essa pessoa sente? Ela sente palpitações, ela sente taque cardíaco, falta de ar, tremores, dormência no corpo, sudorese, tontura, medo de perder o controle, medo de ficar louco, medo de morrer, medo do coração parar. Então, as pessoas que desencadeiam uma síndrome do pânico, elas geralmente, né, elas têm ou todos esses sintomas ou alguns desses, certo? E aí é preciso ficar com o sinal de alerta para observar se esses sintomas eles têm uma duração e uma intensidade muito forte, certo? Outro característica também são os sintomas psicológicos. O que é que essa pessoa sente psicologicamente? Uma pessoa que tem a síndrome do pânico, ela sente uma sensação de vazio, uma sensação de desamparo, um medo de ficar sozinho. Ela se culpa muito pelo fracasso. Ela está bem frágil, tem uma fragilidade muito grande, perda da sua identidade, ela não consegue mais saber quem é ela mesma. Baixa resistência à frustração, ou seja, ela não consegue lidar com as frustrações diárias, tem medo da morte, tem uma necessidade da mentira, vira escrava do próprio medo. Então, aqui são características de uma pessoa, são sintomas de uma pessoa que desencadeia a síndrome do pânico. Nara, quando é que eu posso fechar um diagnóstico de que uma pessoa está com síndrome do pânico? Observando os sinais, os sintomas, a duração e a intensidade disso, certo? E aí a gente vai falar sobre outro tipo de neurose, que é a neurose hipocondríaca. O que é essa neurose hipocondríaca? Ela se caracteriza pela preocupação com doenças imaginárias e outros sintomas corporais. Então, a pessoa que desencadeia a neurose hipocondríaca é uma pessoa que ela tem aquela preocupação exacerbada por doença, né? É uma pessoa que fica com muito medo de doença, que toma muitas medicações e também se preocupa muito com os seus sintomas corporais. E aí, gente, agora a gente viu aqui
uma das estruturas psicopatológicas, que é a neurose, certo? Aí a gente vai agora para a segunda estrutura psicopatológica, que é a psicose. O que é isso, Nara? O que é a psicose? Né? O que é que a psicose estuda? O que é que ela... Quais são as características de uma pessoa que tem psicose, né? Uma pessoa que tem psicose, ela tem um estado psíquico no qual se verifica certa perda de contato com a realidade. O que é isso, Nara? A pessoa que tem a estrutura psicopatológica da psicose, ela perde um pouco da realidade. E como é que ela perde um pouco da realidade? Aí a gente vai falar sobre as alucinações e os delírios. E o que são alucinações e delírios? Alucinações e delírios, ela ocorre a partir de uma desorganização psíquica que inclui pensamentos desorganizados e ou paranoide, acentuada, inquietude psicomotora, sensação de angústia intensa e opressão e insônia severa. Então, o que é isso, Nara? Uma pessoa que tem psicose é uma pessoa que perde o contato com sua realidade, é uma pessoa que tem alucinações e que tem delírios, ou seja, é uma pessoa que escuta vozes, é uma pessoa que vê coisas que não estão na realidade, certo? E realmente ela vê porque é algo, né, porque é uma desorganização psíquica. Como eu falei na neurose, que eu trouxe ali alguns tipos, né, de neurose, agora eu vou trazer aqui alguns tipos de transtornos ligados à psicose. Os dois tipos mais comuns é a esquizofrenia e a bipolaridade. Esses dois tipos de psicose são dois tipos bem comuns. Não sei aqui se alguém, né, que está assistindo essa aula consegue observar na sua realidade, se conhece alguém que tem algum tipo de esquizofrenia ou alguma bipolaridade, mas são pessoas que realmente perdem esse contato. Então, é totalmente diferente com a neurose, certo, gente? Vocês notaram a diferença? E o outro tipo de estrutura é a estrutura que a gente vai falar sobre a perversão. O que é falar sobre a perversão, gente? Falar sobre perversão ou psicopatia é outro tipo de estrutura psicopatológica. E aí, o que é uma pessoa que é perversa, né? O perverso tem o objetivo de manipular o outro. Então, é aquela pessoa que manipula o outro, que vive transgredindo normas e valores. E o que é isso, gente? É uma pessoa que reconhece as normas, reconhece as leis, mas ela vive transgredindo isso. Então, ela pode ter características da perversão. E outra característica muito importante é o ponto da manipulação do outro. E aí, eu trago aqui dois exemplos, que é o sadomasoquismo e o exibicionismo, certo? Então, gente, vocês entenderam direitinho? Aqui eu falei sobre as três principais estruturas psicopatológicas: neurose, psicose e a perversão. Essas três estruturas psicopatológicas, elas estão dentro da gente, certo? E aí cada um de nós, da sua maneira, da partir dos nossos comportamentos, é a forma como a gente que a gente se comporta, certo? Só que existe gente que tem a mais disso. E quando isso é a mais, vai ocasionando alguns distúrbios, alguns transtornos mentais, certo? Pronto, saindo dessa pauta aí de neurose, psicose e perversão, a gente vai falar sobre a diferença entre hereditariedade e meio ambiente. Mas por que a gente vai falar sobre isso, Nara? Porque é muito importante a gente saber o que é hereditário e o que é ação do meio ambiente. Então, acredito que vocês tenham aí no dia a dia de vocês, tenham escutado essa palavra assim, hereditariedade. Ou então assim, fulana, isso aqui ela puxou totalmente do pai. Cicrana, ela puxou totalmente isso da mãe. Então, isso quer dizer que é hereditário. Então, às vezes, eu tenho um comportamento que é parecido ou igual dos meus pais, dos meus avós, que trouxe para mim. Então, isso é hereditário, passou de pai para filho.
E o que é comportamentos que vêm do meio ambiente? São comportamentos que a gente aprende a partir das nossas relações sociais, certo? Então, existe a questão hereditária, ou seja, que vem desde o nosso nascimento, né, desde a nossa gestação, que são características que são colocadas pelos nossos pais, e também tem as questões do meio ambiente, que são as características que a gente aprende no decorrer do nosso dia a dia, certo? E aí, né, ó, a individualidade, né, a gente vai explicar o que é isso, né, o que é hereditário. A individualidade é o resultado de características biológicas, ou seja, características herdadas, e é ainda influenciada pelo meio ambiente onde vive. Na realidade, o que faz uma pessoa ser aquilo que é resulta da combinação dos fatores herdados e do seu meio ambiente. Então, o que é a individualidade? O que é isso? O que é um indivíduo? O indivíduo ele é formado pelas suas características biológicas, ou seja, pelo que eu herdei dos meus pais, dos meus familiares, juntando com a influência do meio ambiente. Então, juntando isso, me forma a pessoa que eu sou hoje, né? E aí, ó, características herdadas. O que são características herdadas? Fatores relacionados com a aparência física são geralmente considerados herdados. Ou seja, minha mãe e o meu pai têm um cabelo liso, então eu nasci com cabelo liso. Isso foi uma característica, uma aparência física, né? Na verdade, e aí eu puxei aos meus pais. Então, essa é uma característica herdada. Aí, o que é que ele pontua? A não ser que haja algum trauma ou doença, o intelecto e a altura são determinados biologicamente. Então, a questão da parte da nossa inteligência e a nossa altura, elas são herdadas pelos nossos pais. Então, a gente herda, na verdade, dos nossos pais. A não ser que eu tenha tido algum trauma cefálico ou alguma doença, certo? Aí sim, o meu intelecto e a minha altura são determinados pela minha carga genética, com a questão dos meus pais. A não ser que haja um tratamento medicamentoso ou raios luminosos externos, a cor da pele também é predeterminada, ou seja, a minha cor da minha pele ela é herdada da minha família. Então, se a minha família é formada por pessoas de uma determinada cor, essa cor vai ser herdada por mim, certo? A não ser que eu tenha aí for exposta a algum tratamento, né? Tem gente que faz bronzeamento, tem gente que fica muito no sol e aí a cor da pele realmente muda por conta desses raios solares. A não ser que haja algum ferimento ou operação plástica, a forma do meu nariz e orelhas também é predeterminada. Então, o meu nariz e as minhas orelhas também vêm dessa parte, dessa carga genética, da genética dos meus pais. E o que são as características ambientais, né? As características ambientais, as características ambientais, gente, é justamente o meio ambiente. Ou seja, como assim, Nara, o meio ambiente? Por que o meio ambiente? Então, as características ambientais, o meio ambiente abrange muitas influências. Por exemplo, o meio químico pré-natal. Então, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uso de droga, a minha nutrição, os meus hormônios e o meio químico pós-natal, o oxigênio e a nutrição. Então, o que é que ele quis aqui de dar de exemplo? Então, por exemplo, eu sou mãe, eu estou gestante, e aí eu me alimento de coisas muito gordurosas, por exemplo. Ou então tem os meus hormônios, ou então eu faço uso de alguma droga durante o meu período pré-natal. Isso é a questão do meio ambiente, ou seja, influenciou de como eu vou nascer, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu já nasço obeso. Então, isso não necessariamente é uma carga hereditária, mas também pode ser influenciada pela questão ambiental. E a questão do pós-natal, ou seja, quando eu nasci, o que é que pode trazer aí características ambientais? A minha nutrição, o oxigênio, por exemplo, se eu morar
numa cidade que tem muita poluição, por exemplo. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, para a gente perceber, né, existe a hereditariedade e o meio ambiente. O que é herdado vem do hereditário. O que vem do meio ambiente é uma situação onde vai ser causada pelo ambiente onde eu vivo. E aí, gente, vamos falar que a hereditariedade e o meio interagem continuamente. O que é isso, Nara? O que é a hereditariedade e o meio interagem continuamente? Porque eles dois unidos, ou seja, o que eu tenho de hereditário com o que eu tenho do meio ambiente, unindo eles dois, ele vai influenciar no meu desenvolvimento. Mas como influencia? Porque é a forma que eu me comporto. Então, talvez eu tenha falado tal coisa ou tenha me comportado de tal situação por conta justamente do que eu herdei da minha família, juntando com o meio que me trouxe. Então, a hereditariedade programa as potencialidades humanas das pessoas. O meio faz essas potencialidades se desenvolverem ou não, para mais ou para menos. Então, a partir do momento que eu herdo algo da minha família, e o meu meio vai pegar e vai potencializar no meu dia a dia, no meu desenvolvimento, aí eu sou unido, aí eu formo o indivíduo, né? A gente se forma nesse contexto, tá, gente? Então, sempre prestar atenção entre hereditariedade e a questão do meio ambiente. Vamos fazer uma recapitulação sobre essa aula de hoje? Vou puxar aqui, vou voltar aqui para o nosso início para a gente recapitular. Gosto sempre de fazer assim, né? De iniciar e quando tiver aí com mais ou menos 30, 40 minutos, reiniciar aqui da onde a gente parou. A gente parou aqui falando sobre o que é normal, o que é patológico, certo? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes o que é normal para mim pode não ser para você. Só que aí eu trouxe aqui um caso clínico, onde vocês observaram alguns sintomas, mas para eu conseguir fechar, por exemplo, um diagnóstico, seja de um transtorno mental, seja de qualquer outra doença, eu preciso observar os sinais, os sintomas, observar a duração disso e observar a intensidade disso. A partir daí, eu vou me basear no CID-10 e vou me basear no DSM, ou seja, que são manuais e um código onde eu vou pegar e estudar sobre aquele determinado problema, sobre aquele determinado transtorno e vou encaixar tudo o que a pessoa me relatou. Então, eu só posso fechar um diagnóstico quando eu observo os sinais, os sintomas, a duração e a intensidade daquilo. Porque às vezes nem tudo é o que parece. Então, por que eu estou dizendo isso? Nem tudo é o que parece, gente. Porque se uma pessoa chegar para mim com essas características, não necessariamente essa pessoa está passando por algum transtorno mental, certo? Vai depender muito da duração e da intensidade disso. Outro ponto que a gente conversou na aula de hoje foi sobre as principais estruturas. O que é isso, Nara? As principais estruturas. As principais estruturas psicopatológicas, elas são a personalidade da gente. Nada mais é do que a forma que a gente tem de lidar com o mundo. Então, a primeira, a gente falou aqui sobre a neurose, onde a neurose, ela fala sobre as questões da realidade, de não me sentir à vontade com minha realidade, mas eu conseguir me adaptar a ela. Ela fala que uma pessoa neurótica é uma pessoa que traz muito o seu passado para o seu presente, e aí eu trouxe alguns distúrbios, como a neurose obsessiva compulsiva, a neurose histérica, a neurose fóbica e a síndrome do pânico, e a neurose hipocondríaca, certo? Fechando a neurose, a gente vai falar sobre a psicose, que também é outra estrutura psicopatológica, onde há uma perda de contato com a realidade. Então, pessoas que têm a questão da psicose,
elas possuem aí, tem essa perda. Quando diz essa perda, a gente lembra sobre as alucinações ou o delírio, que é toda a desorganização psíquica que faz sair, né, desse real. E aí, alguns tipos de psicose seria a esquizofrenia e a bipolaridade, certo? E a outra estrutura psicopatológica que a gente viu aqui, a gente vem falar sobre a perversão ou a psicopatia, né? Pode ser dado esses dois nomes. Quando a gente fala sobre perversão, a gente lembra de duas principais características, que é a que vive transgredindo as normas e valores, são pessoas que vivem transgredindo, e são pessoas que têm um objetivo também, que gosta de toda essa questão de manipular o outro. E aí, saindo dessa parte de estruturas, a gente vai falar sobre hereditariedade e meio ambiente, onde o que me torna indivíduo é justamente os comportamentos que são herdados da minha família, unido ao meu ambiente, que também vai me transformar, né? E eu gosto muito dessa frase. Na realidade, o que faz uma pessoa ser aquilo que ela é resulta da combinação dos fatores herdados com a combinação do meio ambiente. Então, essa união entre hereditário e fator ambiente é o que nos torna os indivíduos que somos. E aí, nos slides, eu vou falar um pouco sobre essas características que são herdadas, algumas que se não sofrerem nenhuma modificação, por exemplo, de trauma, de medicamento, de questão de ferimento, é tudo herdado, por exemplo, o nariz, as orelhas, a nossa cor da nossa pele, né, o nosso intelecto e a nossa altura são características que a gente herda, certo? No mais, a gente vai pensar em características que são ambientais, que é o meio ambiente onde vai fazer com que a gente se modifique. Por exemplo, as drogas, a nossa forma de se nutrir, os nossos hormônios, o oxigênio que a gente respira e toda a questão da nossa nutrição, tá? Eu espero que tenha dado para vocês entenderem essa nossa segunda aula, certo? E queria que para a gente finalizar essa nossa segunda aula, a gente tem 4 aulas, certo? A primeira vocês já assistiram, essa é a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, sugestão, aí vocês me mandam um WhatsApp no grupo, que a gente vai estar junto, certo? E vai estar se comunicando e pedir a vocês que vocês estudem, certo? Tem aí a apostila direitinho, a nossa videoaula. Queria agradecer, certo? A disponibilidade de vocês. A gente tem que entender que a forma que a gente está hoje em dia, né? Não é o ideal, mas é o que está dando para a gente fazer, que são essas aulas gravadas, online. É uma forma da gente sempre estar colocando o nosso conhecimento sempre em pauta, tá, gente? Queria agradecer mais uma vez e vamos para a nossa terceira aula, tá? Queria agradecer e estamos aí para tentar ajudar vocês nesse processo de formação. Obrigada!